Pai do Senhor, irmãos. Mais um culto abençoado. Chegou o momento do Senhor falar no nosso coração mais uma vez, depois desse louvor abençoado. Gostaria que os irmãos abrissem comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 8 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Está assim, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar no nosso coração esta noite, ó Deus. Nós vamos falar sobre emoções, ó Deus. Que as nossas emoções nesta noite, Deus, sejam curadas, sejam restauradas, meu Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, de uma nova forma, Deus. Que nós possamos sair daqui diferente, Senhor, de como nós entramos, ó Deus. Que o Senhor possa ministrar poderosamente no nosso coração, Deus. Que nós possamos ser restaurados por completo, Deus. Através da Tua palavra e através das orações, Deus, que vão ser ministradas nesta noite aqui, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Como eu já falei aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre a fé que restaura as minhas emoções. E a pastora falou agora há pouco aqui sobre as emoções, né? E quando eu estava estudando essa mensagem, eu não pensei outra coisa a não ser no 30 Semanas, né? Que vai ser aberto aí em breve, né? E eu peguei o livro do 30 Semanas e fiquei refletindo como o Senhor foi restaurando as nossas emoções e como Ele ainda tem que continuar restaurando as nossas emoções. Porque emoção é um negócio difícil, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E é um negócio muito inconstante e que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Mas em Provérbios 4, versículo 23, fala que a gente precisa guardar o nosso coração. Porque dele depende toda a sua vida. Então, Provérbios 4, versículo 23, fala que você precisa guardar o seu coração, porque disso depende toda a sua vida, ou seja, é muito importante. E Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala que o coração do homem é enganoso, e em Mateus 12 fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu não sei se você conseguiu conectar aqui, mas a gente está falando de coração e de emoções. Que muitas vezes o nosso coração é enganoso, muitas vezes a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E se o coração é enganoso e a gente fala do que o nosso coração está cheio, é por isso que muitas vezes a gente não consegue controlar as nossas emoções. É por isso que muitas vezes a gente está lá em cima e depois a gente está lá embaixo. E ninguém entende melhor disso do que as mulheres, né? Porque parece que é TPM o mês inteiro. Um dia está assim, outro dia está do outro jeito, outro dia dá outro jeito. Quem é casado e convive como mulher sabe que é assim. Haja paciência, né, irmãos? Mas é assim. Mas até mesmo nós não podemos justificar que tem TPM o mês inteiro. A gente precisa saber controlar as nossas emoções. E Deus falou muito comigo nessa mensagem. Porque quando a gente estava fazendo 30 semanas, tinha algumas áreas que você tinha que mais ser tratado. E a minha área que eu já sabia era a ira. E eu lendo essa mensagem assim, meu Deus. E assim, o processo de restauração ele tem que ser constante, contínuo, tem que ser todo dia. E lá a gente aprendeu que é um dia de cada vez. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Um dia de cada vez. Deixa eu te perguntar, como que estão as suas emoções hoje? Você veio para a igreja triste? Você veio alegre? Você está encorajado? Vai ser um ano incrível? Você está animado para terminar domingo já? Voltar a estudar? Como é que você está se sentindo hoje? Às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu estou me sentindo assim. No outro dia eu estou me sentindo de outro jeito. No outro dia eu estou me sentindo de um jeito diferente. Eu te garanto que, dentro de todas as pessoas que tem aqui nessa noite, é muito provável que cada um esteja se sentindo de um jeito diferente.
Por quê? Porque as nossas emoções variam muito. Mas o que eu quero te trazer hoje é que a fé, ela pode restaurar as nossas emoções, porque emoções descontroladas nos atrapalham a viver o nosso chamado e a andar pela fé. E para poder se autoavaliar melhor, a gente vai analisar algumas pesquisas de comportamento emocional. Vai passar aqui e eu queria que você visse comigo. Vai passar algumas pesquisas aí, ó. Comportamento emocional no Brasil. Esses professores da Unip de Goiânia fizeram essa pesquisa. Acompanha comigo, olha só que interessante. Irmão, se fosse um tempo atrás, eu já ia responder que tudo era assim. Você se torna explosivo quando se encontra contrariado? Eu pensei assim, antes era assim. Pode passar. Você se irrita semanalmente? Semanalmente a gente se irrita se deixar todo dia. Olha quantas pessoas responderam sim. E essas pessoas que responderam 40% não, eu sei lá, hein? Às vezes elas não quiseram falar que se irrita todo dia. Pode passar. Sua residência é o local onde você mais se irrita? Todo mundo fez assim, né? É o local onde você mais se irrita. Algumas pessoas responderam que não. Pode voltar? Algumas pessoas responderam que não, 16% respondeu que sim. Talvez porque a maioria não quis admitir que o lugar onde mais se estressa é na sua casa. Porque é o lugar que a gente convive com aquela pessoa todo dia. É o lugar onde a gente mais é provado. É o lugar onde quem convive com a gente mais conhece as nossas emoções. E é o lugar onde a gente mais deve ter cuidado. Sua residência, pode passar? Em seu ambiente de trabalho é onde você mais se aborrece? Será? Será que você se aborrece com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho? E lá você morde o rabo da vaca, né, Guilherme? Eu nunca vou esquecer disso. Mas eu também, irmãos, já fui assim muito explosiva. E ainda tenho que cuidar disso até hoje. Porque se a gente não se cuidar, a gente vai explodir no trabalho, a gente vai explodir em casa. Seja onde estiver, a gente vai explodir. Algumas pessoas responderam que não. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que o trabalho é uma coisa que a gente vive todos os dias, assim como o convívio com a nossa casa? E é um dos lugares onde a gente mais acaba se aborrecendo, se irritando, e isso acaba mexendo muito com as nossas emoções. Pode passar. Você se apavora diante dos obstáculos? Você já viu uma pessoa apavorada? Qualquer coisa que aparece, ela já fica muito apavorada. E mais uma vez, a maioria respondeu que não. Pode passar. Geralmente o seu sono é tranquilo e reparador? Você acha que o sono do brasileiro, você acha que o sono do brasileiro, em geral, é tranquilo e reparador? Responde para mim o seu sono, como que ele é? Você consegue dormir 8 horas por dia? Você consegue apagar as luzes mais cedo, desligar o celular, tirar a luz branca, botar uma luz amarela? E aí você prepara para o seu sono, você dorme tranquilamente, no outro dia você acorda cedinho, como a Lavínia gosta de correr, você acorda restaurado e fala assim, eu estou pronto para mais um dia. Será que é assim que acontece? Próximo. De modo geral, você confia nas outras pessoas? Se você perguntar, inclusive no 30 Semanas a gente trabalhou muito isso. E a confiança, será que você confia no irmão que está do seu lado aí? Talvez a maioria vai falar que não. Próximo. Diante de uma provocação desnecessária e exagerada de alguém, você geralmente mantém a calma? Será que você conseguiria manter a calma numa provocação? A pessoa está te provocando, ela está fazendo isso para você reagir. Será que você conseguiria manter a calma? Eu estou vendo gente rindo por aí, pode passar. Você domina facilmente os impulsos de cólera e raiva? Será que quando você está naquele momento de estresse, será que você consegue dominar? Será que você consegue ter domínio próprio? Ou você explode e não importa ninguém que está do meu lado? E geralmente quem mais sofre é quem mora com você, né? Se fizer uma pesquisa agora, com a pessoa que mora com você, será que essa pessoa falaria, não, essa pessoa é muito calma, ela não se irrita, ela nunca explode? Será que ela poderia confirmar isso nessa noite? Pode passar. Para você, a ideia de falar em público é agradável? Será que você conseguiria subir aqui agora, falar em público, confiar nas pessoas, falar das suas emoções? Para muitas pessoas também não.
Pode passar, deixa eu ver se terminou. Você se considera realizado afetivamente? Será que você se considera realizado afetivamente nos seus relacionamentos, na sua família, com os seus irmãos aqui na igreja? Você tem sua vida profissional realizada? Será que você está realizado profissionalmente? E às vezes, se você não tiver, será que isso tem te incomodado? Será que isso tem causado discórdia no seu coração? Será que isso tem causado desânimo no seu coração? Próximo, deixa eu ver se tem mais alguma. Isso. Então, irmãos, a gente viu aqui algumas pesquisas. E o interessante é que a gente sabia que a verdade era que a maioria passava por aquilo, mas muitos não quiseram admitir. Será que isso acontece com você nessa noite? Será que quando alguém te pergunta assim, você é uma pessoa estressada? Aí você fala assim, não. Mas será que no primeiro, Ezequiel, será que no primeiro vamos ver aquela situação estressante, você vai lá e explode? Será que você é aquela pessoa que bateu, valeu? Você precisa sempre estar por cima, você precisa sempre ganhar, a sua palavra tem que ser a última, você tem que falar mais alto, você sempre tem que ganhar a conversa, você sempre tem que ter os melhores argumentos, e seja isso fora da sua casa ou principalmente dentro da sua casa. Isso é uma coisa que a gente passa com muita frequência, porque olha aí para o seu relacionamento com os seus pais, quantas vezes os seus pais te confrontam e você não consegue reagir de uma maneira como deveria, mas você reage explosivo, seu coração se enche de raiva naquele momento e você já quer partir para cima? Quantas vezes o seu esposo ou a sua esposa foi falar algo com você ou fez alguma coisa para você e a sua primeira reação foi, eu vou acabar tudo, eu vou sair dessa casa, esse casamento vai acabar. Isso mostra que as suas emoções estão totalmente descontroladas. E é o que a gente mais vê. O que a gente mais vê são pessoas dessa forma, com as emoções descontroladas. Mas o interessante, irmãos, é que a Bíblia fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Mas a gente precisa estar em oração e em gratidão, apresentando os nossos pedidos a Deus. Está ali, Filipenses 4:6. Não ande ansioso. Geralmente as nossas emoções estão muito afloradas quando a gente está muito ansioso. Quando a gente está vivendo o futuro antecipadamente, ou quando a gente está vivendo o passado, ou quando a gente está vivendo em excesso presente. Com o que será que você tem problema? Com o excesso de passado? Com o excesso de presente? O estresse? Aquele negócio te domina? Ou com o excesso de futuro? A ansiedade? Mas a Bíblia fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Ao invés de andar ansioso, sabe qual a atitude prática que o Senhor nos deixou na palavra? Esteja em oração e com o coração cheio de gratidão, coloque os seus pedidos diante de Deus. Então, quando você estiver estressadinho, eu tenho feito muito isso, quando eu estiver estressadinha, chega para o Senhor e fala, Senhor, eu estou estressado, isso está me deixando muito estressado, esse negócio tem dominado a minha mente, eu só penso nisso, isso tem me deixado desanimado. Você tem que colocar diante do Senhor, não é reagir em primeira mão. Um dos maiores erros que a gente comete é falar sem pensar. Quando a pessoa te fala uma coisa, você vê que o seu coração está cheio de amargor, seu coração ficou chateado com aquilo e você já responde na hora e já sai uma resposta ruim e você acaba magoando aquela pessoa que está com você. Muitas vezes essa pessoa é quem está dentro da sua casa. Quantas vezes até eu mesmo já não magoei o meu cônjuge por falar sem pensar. E depois a gente para refletir por que eu falei aquilo. Muitas vezes a gente poderia ter evitado se a gente controlasse melhor as nossas emoções. E se a gente não andasse ansioso para responder logo, mas apresentasse em oração e com o coração grato ao Senhor. E, irmãos, por mais que você se preocupe, você sabia que você não pode acrescentar nenhuma hora na sua vida? Isso está lá em Mateus 6, versículo 27. Ou seja, se preocupar não resolve o seu problema. Isso é muito interessante. Sabe quando você está com muito problema, você não sabe o que fazer, você precisa de uma solução e o seu coração está muito preocupado. Você vem aqui nesse versículo, se fosse você, anotava ele aí e você lê assim, por mais que eu me preocupe, por mais que o meu coração ande ansioso, eu não vou conseguir mudar nada, não consigo acrescentar nenhuma hora na minha vida. Aí você fala assim, de nada vale a pena.
Mas a única solução para os seus problemas é você colocar os seus pedidos diante de Deus. Existe uma diferença entre preocupação e zelo. Zelo é você ter uma preocupação saudável com algo, você zelar por aquilo, mas a ansiedade é uma coisa que consome o seu coração. É uma coisa que realmente toma conta. E quando você vê aquilo já está descontrolado, e quando você vê, você já não está mais confiando no Senhor. Então, nessa noite, eu vou te falar algumas atitudes práticas que vão prevenir você de ter alguns problemas ou crises emocionais. Quem nunca passou por uma crise emocional? Mulheres, quem nunca choramingou lá a noite inteira no banheiro, tomando banho? Quem nunca chorou tomando banho e depois já estava tudo bem? Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes você chorou, aquele negócio, soluçou, depois você já estava alegre de novo e aquilo tinha passado. Como que isso pode acontecer? Uma hora eu estou muito mal, outra hora eu estou muito bem. Como diz Ezequiel, não mexe comigo não, porque agora eu não estou para papo, eu não estou para conversa. Às vezes é melhor até você falar igual o Ezequiel fala. Agora não. Vamos pensar um pouco, vamos conversar depois. Eu creio que essa é a melhor atitude, porque muitas vezes a gente quer tomar atitudes precipitadas por causa da ansiedade do nosso coração, e a gente quer falar antes do que deveria, me fugiu a palavra. A gente quer falar antes do que deveria, e a gente não pensa, e a gente fala o que vem na cabeça. Você já reparou que quando você está com raiva, quando você está estressado, muitas vezes você fala coisas que você não queria falar? É claro, você não deu nem tempo para o seu cérebro relacionar aquela informação. Você não deu tempo nem do seu cérebro simular aquela informação para que você pudesse tomar a melhor decisão e você já estava falando. É isso que a gente chama de falar da boca para fora. Então, presta atenção nessas atitudes práticas para você prevenir as suas crises emocionais. A primeira coisa, evite julgar as intenções e as motivações da pessoa. Sabia que isso deixa o coração da gente muito ansioso? Quando você começa a pensar, qual que será que foi a intenção dele fazendo aquilo? Qual que será que foi a motivação dele? Por que ele fez isso comigo? Por que ele falou isso para mim? Por que isso aconteceu comigo? A gente começa tanto a pensar no outro, no que o outro fez, no que o outro está pensando, que a gente acaba numa crise emocional. Outra coisa que eu já falei aqui, falar sem pensar. A pior coisa, irmãos, a Bíblia já fala que o coração do homem é enganoso. Quando a gente toma uma decisão de primeira, quando a gente fala alguma coisa sem pensar, acaba saindo besteira. Por quê? Porque a gente não dá nem tempo para o cérebro assimilar a informação. E aí a gente fala cheio de emoção no coração, e às vezes a emoção é de raiva, às vezes a emoção é de rancor, é de falta de perdão, e a gente acaba magoando as pessoas. Evite fazer comparações com outras pessoas. Você sabia que isso acaba com as suas emoções? Às vezes você está lá na internet, rolando Reels, vendo o feed lá, e aí você vê aquela pessoa bem-sucedida, você vê aquela pessoa com uma vida dos sonhos, uma rotina dos sonhos, ela acorda 5 horas da manhã, ela pratica atividade física, e depois ela já está em outro lugar, depois ela já está fazendo compras, e isso e aquilo, e passa o dia, e você fala, mas será que essa pessoa trabalhou? Mas ela tem tanto dinheiro, ela prospera tanto, o que será que acontece? E você fala, por que eu não sou assim? Aí quando você acorda de manhã para ir para o seu trabalho, você está com o seu coração amargurado, e você não é grato pelo que Deus te deu. E uma coisa interessante que eu aprendi, é que se a gente não é grato pelo que a gente tem, a gente está falando que Deus não é bom. Porque se nós não somos gratos pelos que nós temos, nós estamos falando que Deus não sabe dar coisas boas aos seus filhos. Se eu estou falando que o que eu tenho não é bom, eu estou falando que Deus não sabe o que Ele deve dar para mim, que Ele não é bom o suficiente. Mas quando eu sou grata pelo que eu tenho, eu estou falando que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, no tempo certo, na hora certa e da forma certa. Você já parou para pensar nisso? Que você possa ser grato pelas coisas que você tem. Evite viver para agradar outras pessoas. Sejam filhos com os pais, seja o cônjuge com a esposa, seja com o seu líder.
A gente precisa ter um zelo, a gente precisa ter um respeito, mas nunca viver em função de outra pessoa, nunca viver para realizar o sonho do outro. Muitas pessoas fazem isso. O sonho dos pais era que o filho fosse tal coisa. E aí o filho vai passar a vida toda para poder tentar realizar aquele sonho, para chegar no final da sua vida e perceber que tudo foi em vão e foi como correr atrás do vento, como fala a Bíblia. E aí você fala, de nada valeu a pena. Então, evite viver para agradar outras pessoas e viva para agradar o Senhor. Outra coisa, cuide do ritmo que você corre. Sabe quando você está no limite? Talvez você esteja no limite hoje aqui. Seu olho já está assim, regaladão. Igual o Cleis quando trabalha meia-noite na MG. O olho regaladão, no limite assim, dormindo no banco da igreja. Só tem duas coisas que podem acontecer com você. Eu ia até trazer um balão aqui, mas eu não ia conseguir encher ele, não. Ou você alivia o balão e solta o gás que está lá dentro para ele não explodir, ou ele explode de vez. Será que isso já aconteceu com você? Ou você libera o que está dentro de você para aliviar, ou você explode. Uma das duas coisas vão acontecer. O que será que tem acontecido com você? Você tem aliviado, deixado Deus restaurar as suas emoções, ao invés de andar ansioso, está em oração e em gratidão ao Senhor, apresentando os seus pedidos a Ele, ou será que você está explodindo o seu balão toda vez? Aí você ainda fala assim, não, é porque tem gente que está espetando o meu balão querendo que eu explodo. É porque você precisa aliviar, irmãos. As suas emoções nessa noite vão ser restauradas pelo Senhor. Outra coisa, tenha bons hábitos alimentares. Olha só que interessante isso daqui. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu gostava muito de comer miojo, tomar refrigerante. Sabe essas coisinhas assim, bem ultraprocessadas? E alguns tempos para trás eu tive alguns problemas de saúde. Uma delas a endometriose e outra estou com problema de coluna. Eu estou com um disco desgastado, ou seja, eu estou com coluna de velho antes da hora. E aí eu fui procurar a solução com o médico. Falei, o que será que eu posso fazer para poder melhorar essas questões na minha vida? Eu falei, ele vai me passar um remédio, vai ser isso que vai acontecer. Mas a resposta que eu recebi foi outra. Ele pegou e falou assim, só tem uma solução para o seu problema. Exercício físico, atividade física e boa alimentação. E agora? Eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Às vezes você vai no médico esperando que ele vai te passar um remédio milagroso, mas o remédio, na verdade, só trata o efeito e não a causa. Isso é interessante de você pensar. E aí, você vai lá, está esperando um remédio para tratar o efeito e não a causa, porque a causa a gente trata com uma vida saudável, uma emoção equilibrada. É assim que a gente consegue mudar. E aí você vai lá esperando uma resposta e você recebe outra. A gente não imagina, irmãos, o tanto que isso faz diferença na nossa vida. Que você possa refletir aí sobre a sua alimentação, sobre o quanto você tem visitado o médico regularmente. Se você pratica exercícios regularmente, eu sei que não é fácil falar, pratique exercício. Se às vezes até a gente mesmo falha. Mas o importante é que você possa mudar uma chavinha aí na sua mente. Quantas vezes já foi falado aqui, o pastor mesmo muitas vezes já trouxe isso aqui para nós, e a gente não tem noção do quanto isso é importante. Alguns dias eu testemunhei uma morte de uma irmã muito querida. E quando a gente parou para refletir, todos os irmãos refletindo lá, a gente parou e pensou, por que será que isso aconteceu com aquela irmã e ela teve um infarto e ela teve problema nos rins, não estava filtrando sangue, teve todo aquele problema. E aí eu lembrei de uma fala da irmã. Ela falou assim para mim, para nós, né, lá, os irmãos lá no caso, que não bebia água, mas bebia Coca-Cola no lugar da água. Muitas vezes, irmão, a gente está antecipando algo que Deus às vezes nem não reservou para nós. Reflete nisso aí nessa noite. Eu fiquei refletindo muito sobre isso e eu tenho tentado mudar isso. Procure dormir bem e tirar o seu dia de folga. A gente não sabe o quanto descansar é importante até que a gente chegue no esgotamento completo. Você já chegou no esgotamento completo? Às vezes você não quer parar para descansar, às vezes você não quer parar para cuidar do seu corpo, da sua saúde, mas uma hora o seu corpo vai te pedir as contas. E quando chegar nessa hora, você vai falar assim, por que eu não cuidei antes? E não use nenhum tipo de droga, álcool, cigarro. Remédio sem medicação, remédio só trata o efeito, não a causa. Às vezes a raiz
é emoção descontrolada. Às vezes a raiz do problema da sua enfermidade é falta de cuidado com a alimentação, é falta de cuidado com a atividade física e com a saúde. E também se previna da mentira. Com essas atitudes, muitas vezes você pode prevenir crises emocionais. Mas, irmãos, a gente está aprendendo aqui hoje, nessa noite, que a fé vitoriosa restaura as nossas emoções. Já que a gente aprendeu agora como prevenir para que as nossas emoções não sejam descontroladas e para que elas não tomem conta de nós, agora a gente vai aprender como que a fé vitoriosa, que é o tema dessa campanha, como que ela vai restaurar as nossas emoções. Primeira coisa, mantenha o seu coração bom e aberto. Lá em Provérbios 11, versículo 20, mantenha o seu coração bom e aberto. O Senhor detesta os perversos de coração, mas o Senhor ama aqueles que se quebrantam e aqueles que abrem o seu coração para serem tratados. Você precisa também se livrar do rancor, da mágoa e da inveja. Há poucos dias foi pregado aqui sobre o perdão, sobre você liberar o perdão. E muitas vezes a gente não entende o quanto que a falta de perdão corrompe o nosso coração. O quanto que isso nos paralisa. O tanto que a falta de perdão nos paralisa. Então que você possa refletir, quantas pessoas eu ainda preciso perdoar? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Às vezes aquilo está te paralisando, mas você ainda não conseguiu sair do lugar porque falta você liberar perdão sobre a vida de alguém. E isso acaba com as suas emoções. Olha para uma pessoa que não liberou perdão, o tanto que as emoções dela são abaladas, descontroladas. Outra coisa, não sei se você lembra lá, quando Esaú guardou rancor contra Jacó. Isso está lá em Gênesis 27. Irmão, o tanto de problema que não deu, por causa de guardar rancor no seu coração. E quando a gente olha para a história de José, lá em Gênesis capítulo 50, a gente vê que José é o exemplo das emoções. Sabe por quê? Porque diante de tudo que ele passou, você vê um homem de coração aberto, bem resolvido nas suas emoções, ele cuidou das suas emoções, se manteve no lugar certo e ele se tornou o melhor em tudo que ele fazia. Você já parou para pensar nisso? Na casa de Potifar, no palácio, em tudo que ele fazia, ele se tornou o melhor, porque ele tinha as emoções bem equilibradas. Mas aquelas pessoas que não conseguem equilibrar suas emoções, não vão conseguir romper em nada na sua vida. Porque aquela pessoa uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora ela quer ir na lua, outra hora ela quer ir não sei onde. Já viu pessoas assim? Uma hora você conversa com ela, está tudo bem, e ela está super animada, e ela quer vir na igreja todos os dias da semana, no outro dia ela quer vir só um dia na semana, no outro dia ela já não quer vir nenhum e já desanimou. Num dia ela ama todos os irmãos e abraça na comunhão e agradece pela vida do irmão, no outro eu não estou querendo nem olhar para a cara do irmão. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente é assim, cada hora está de um jeito, e isso é muito engraçado, irmãos, porque se a gente for olhar, isso é da natureza do homem. Mas a gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso chamado de vida e a nossa relação com Deus. Outra coisa, se a gente for parar para pensar na vida de José, mesmo depois de tudo que ele passou com os irmãos dele, ele não guardou amargura no seu coração. Então que você possa tomar isso como exemplo para a sua vida. Mesmo que façam coisas contra você, mesmo que falem coisas ruins para você, que você não guarde amargura e rancor no seu coração. Porque a única pessoa afetada vai ser você, por incrível que pareça. Uma coisa interessante que a gente aprendeu no 30 semanas é que você escolhe como as coisas vão te afetar. Já parou para pensar nisso? Alguém pode me xingar aqui agora e falar que essa pregação está uma chatice. Mas se eu quiser, isso não me afeta. Já parou para pensar? Que se você quiser, se as suas emoções forem bem controladas, se você estiver bem firme, que a fé vitoriosa, ela restaura as suas emoções, independente do que falarem para você, independente do que lançarem sobre a sua vida, independente da maldição, da palavra ruim que lançarem sobre a sua vida, as suas emoções vão estar controladas e aquilo não vai te afetar. Você escolhe o que vai afetar você. Você escolhe o que vai mexer com as suas emoções. E sabe, quando eu penso nisso, para onde que eu me volto?
para a nossa identidade de filho amado de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando a gente tem a nossa identidade firmada, que nós somos filhos amados, as nossas emoções vão ser equilibradas, porque tudo que a gente pensar sobre nós mesmos vai ser aquilo que Deus pensa sobre nós. E não aquilo que me falam, não aquilo que acontece no meu dia, não aquilo que fizeram comigo, mas aquilo que Deus pensa de mim. E foi isso que José fez. Existem coisas que são como veneno e como uma erva daninha, que começa a proliferar e pode nos matar. Uma delas é o rancor. Pensa comigo agora algumas coisas. Algumas situações que eu queria colocar para você nessa noite. Se você foi deixado pelo seu cônjuge, se você foi demitido da sua empresa, se o seu namorado, sua namorada terminou com você e você está lá tristão, se você foi ofendido, se te ofenderam, acabaram com você, se você foi traído, se você foi ferido, o mais importante é que você cuide do seu coração. Lembra quando a gente falou aqui no início? Da importância do coração? Controlar as nossas emoções? Cuide do seu coração. Às vezes a gente esquece. E sabe o que a gente faz? A gente se deixa ser tomado por aquilo que fizeram conosco, por aquela situação, pelo que falaram de nós. E a gente acaba vivendo em torno daquilo. E a gente não consegue romper ou sair daquele lugar de, às vezes, vitimismo, de, às vezes, coisas que a gente mesmo quis guardar no nosso coração. Mas cuide do seu coração. Esse ano é ano de virar a página. Seja o que fizeram com você no ano passado, seja as mágoas que você tem no seu coração, seja os perdões que você precisa liberar. Esse ano é ano de você virar a página. É o novo de Deus para a sua vida, é o ano da excelência. E no ano da excelência não tem falta de perdão. No ano da excelência, as nossas emoções são restauradas por Deus, porque eu quero viver o melhor, para viver o meu chamado, para viver para a glória dEle e saber a minha identidade de filho amado. Mas para que a fé vitoriosa em Cristo restaure as suas emoções, escolha perdoar como Deus perdoa. No 30 semanas foi muito difícil. Não tem como falar do 30 semanas hoje, desculpa. Mas é para uma preparação para o que está vindo aí. Como que eu vou perdoar aquela pessoa que abusou de mim? Meu Deus. Como que eu vou perdoar o meu pai que não me deu carinho, que me abandonou e que colocou palavras absurdas sobre a minha vida? Como que eu vou perdoar o meu cônjuge que me traiu? Como que eu vou perdoar o meu amigo que acabou com a minha vida? A notícia que eu tenho para te dar é que Deus perdoa essas pessoas se elas se arrependerem. E é por isso que você precisa perdoar como Deus perdoa. Porque se você não perdoar, o mais prejudicado é você. E é isso que o inimigo quer, que o seu coração se encha de rancor, de falta de perdão, de inimizade, e que aquilo corrompa o seu coração. Escolha perdoar como Deus perdoa, porque Ele perdoa a gente instantaneamente e completamente. Porque Ele é perdoador, misericordioso e também é bondoso sobre a sua vida. Se você precisa alcançar perdão nessa noite, que você possa colocar diante do Senhor, a gente vai orar por isso nessa noite, mas você precisa se perdoar primeiro e perdoar os outros. Muitas vezes, irmãos, não é só questão da gente não perdoar os outros, mas muitas vezes a gente não se perdoa. Quantas vezes você já olhou para o seu passado e você mesmo não quis se perdoar por algo que aconteceu com você, por algo que você se culpou ou por algo que você fez? Enquanto a gente não se perdoar, as nossas emoções não podem ser restauradas. E Deus também, Ele perdoa repetidamente. Quantas vezes você já cometeu um pecado mais de uma vez? Sabe aquele negócio que todo dia, ai Senhor, não consigo sair disso. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E toda vez você pede perdão e saiba que toda vez Deus te perdoa. Sabia disso? Mas você precisa ter esse coração perdoador, assim como o Senhor tem. Mas você precisa ter uma prestação de contas constante, para que haja arrependimento e perdão sobre a sua vida. Porque se a gente confessa os nossos pecados para Ele, a gente sabe que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas só tem uma saída para que isso aconteça, você precisa crer. Não existe nada que impeça Deus de te amar menos, você sabia disso? Nada. Não existe nada que impeça Deus de te amar menos.
não sei lá, quem cometeu um crime lá fora, e o outro que matou não sei quem, e o outro que não fez não sei o quê. Não existe nada que impeça Deus de te amar menos. E também não existe nada que você possa fazer que Ele vai te amar mais. Já viu que muitas vezes a gente passa a vida, eu vou fazer isso porque Deus vai gostar mais de mim, eu faço isso, Ele gosta mais de mim do que do outro irmão, eu faço isso, Ele gosta mais do que do outro que está lá fora. E a gente vive e consome isso direto. Isso é religiosidade. Mas não tem nada que você possa fazer para que Ele possa te amar mais. Mas Ele te ama incondicionalmente. Ele te perdoa repetidamente. Você pede perdão e Ele te perdoa. Você cai na lama de novo e Ele te perdoa. Você erra e Ele te perdoa. Mas e quando erram com você? Será que você perdoa instantaneamente e repetidamente? Quando seu cônjuge na sua casa pisa na bola com você todos os dias, quando ele joga a roupa suja no mesmo lugar, quando ele não quer lavar as vasilhas, quando a sua esposa não quer arrumar a sua marmita. Foi o Guilherme que falou isso esses dias. E os irmãos riu demais. Será que você consegue perdoar repetidamente? Porque se você convive com o seu cônjuge, com os seus filhos, saibam que eles vão errar com você, se não todos os dias. Mas você precisa perdoar como Jesus perdoou. E Ele perdoa de graça, você sabia disso? Nesse mundo, irmãos, a gente fala que não tem nada de graça, nem papel higiênico. Mas Deus perdoa de graça. O perdão dele é gratuito para a sua vida, mas você precisa crer. Pela graça a gente é salvo, e por meio da fé. Isso está lá em Efésios 2. Então decida amar como Jesus ama. Veja o amor de Deus na vida de Pedro. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso e a gente já vai fechar. Eu queria falar um pouco sobre o amor de Deus na vida de Pedro. Quando você fala de Pedro, você já lembra o quê? Que ele negou Jesus 3 vezes, que ele foi lá na orelha de Malco. Ele era meio explosivo, né? Se você lembrar dos temperamentos aí, a gente pode até dizer que talvez Pedro seria sanguíneo, explosivo, aconteceu, arrancou a orelha fora. Bateu, valeu, na hora eu estou com a palavra na boca para falar. Mas, olha só o que aconteceu na vida de Pedro. Muitas vezes o nosso temperamento decepciona, sabia disso? Seja você explosivo, seja você fleumático, procrastinando, seja você melancólico, que só vive para baixo, que nada consegue te animar e que você não se anima com nada, que você sempre está com aquele pensamento. Às vezes, nosso temperamento decepciona, seja qual deles que for. Depois você dá uma estudada sobre isso. Tem o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Depois você dá uma pesquisada sobre isso. É muito importante que a gente conheça o nosso temperamento, para a gente poder cuidar das nossas emoções. Se eu sei que eu sou colérico, uma pessoa explosiva, eu preciso controlar a minha raiva. Eu preciso controlar primeiro as minhas palavras, porque às vezes a minha boca fala do que o meu coração está cheio, às vezes o meu coração está cheio de raiva, e eu mando aquilo na vida da pessoa. Às vezes você é uma pessoa melancólica, tudo que fazem com você te afeta muito, e você chora e aquilo acaba com você, e as coisas que falam com você te magoam muito, você é uma pessoa que sente profundamente, e às vezes você derrama e derruba aquilo sobre a vida de alguém, por causa do seu temperamento. Ou às vezes você é sanguíneo, e você também tem problema com explosão. Ou às vezes você é fleumático e você procrastina. O Cleiton é fleumático. Deus ajuda ele e me ajuda a não explodir com ele. É isso. Ele não está aqui hoje, não, senão ele ia rir. É isso, irmãos. Eu até fazia uma brincadeira no 30 semanas. Ainda bem que ele é tranquilo e eu sou mais explosiva, porque eu ajudo ele a correr mais e ele me ajuda a acalmar mais. Você precisa pensar por esse ponto. As coisas têm que ser equilibradas, mas tudo em excesso pode virar algo ruim na sua vida. Tudo em excesso pode virar algo ruim na sua vida. A gente sabe que Pedro foi lá e decepou a orelha do servo do sacerdote, do Malco. Isso está lá em João 18. E a gente vê nele expressões sanguíneas, atitudes explosivas, coisas contraditórias e duvidosas. Mas mesmo assim, Deus continuou amando Pedro. Às vezes o nosso caráter é que decepciona. A gente sabe que, lá em Lucas 22, registra isso. A gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes,
Mesmo depois dele ter falado, se você for para a prisão ou até na morte, eu estou contigo, Jesus. Você conhece Jesus de Nazaré? Não. Você conhece? Não. Não sei quem que é esse não. Quantas vezes o seu caráter já decepcionou, mas mesmo assim o Senhor continua te amando. E Ele te ama nessa noite. Mas Jesus nos ama mesmo quando o nosso emocional desequilibra. Sabe quando você dá aquela explosão? Quando você está lá embaixo, não me tira daqui, ninguém me tira daqui. Ou quando você está naquele procrastinação eterna, eu não consigo sair daqui. Mesmo quando você está assim. Mesmo quando a gente não compreende ou perde a visão, lá em Mateus 17, versículo 4. Porque Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. E se o Senhor quiser, a gente faz 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro estava meio perdidão na visão dele. Não estava compreendendo realmente. E ele demorou realmente para compreender o que significava o reino de Deus. Mas foi um processo que o Senhor Jesus fez na vida dele e que levou ele a ser chamado realmente de pedra. E que ele ia ser poderosamente usado para poder edificar a igreja do Senhor. Para poder abençoar aquela igreja. E é isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Mas você precisa passar por esse processo de restauração. Mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando Pedro vai ao encontro de Jesus sobre as águas, e ele começa a ter medo e começa a afundar, mesmo assim, Jesus ainda amou ele. Jesus ainda amava ele. Sabe quando a sua fé vacila e você fala, Deus, não dá para crer mais em nada. Eu vou dar um pé para trás e não vou continuar. Sabe quando você precisa dar um passo de fé? E você precisa continuar caminhando pela fé. E você está aqui no culto de campanha e continua orando pelo seu milagre, pela sua cura. Mas a sua fé vacila e você dá um passo para trás. E você fala assim, eu não vou mais no culto da campanha. Porque o Senhor não me ama, eu vacilei com Ele. Saber que mesmo assim Ele te ama. E Ele quer restaurar as suas emoções. Mas para que a fé vitoriosa restaure as suas emoções, escolha buscar o Senhor, priorize a sua fé e o seu relacionamento com Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, o que vestir, o que comer, isso vai ser acrescentado. Não ande ansioso por isso. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a cura para o seu coração, a restauração para as suas emoções. Busque fortalecer a sua fé para que você tenha uma fé vitoriosa. Nem todas, mas muitas das nossas emoções, às vezes, é fruto da escolha do pecado. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu escolhi estar num relacionamento abusivo e aquilo está me deixando doida, está atrapalhando a minha cabeça, mas fui eu que escolhi estar lá. Às vezes eu estou num lugar que Deus não me mandou estar, aquilo está acabando comigo, as minhas emoções estão acabando comigo, eu estou em ansiedade, estou entrando em depressão. Mas fui eu que escolhi, foi a minha escolha. E às vezes isso acontece quando a gente está em pecado. Nem sempre, mas muitas vezes acontece. Mas hoje, irmão, é tempo de mudança para a sua vida. É tempo de mudança de vida e arrependimento. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar nessa noite. Ele quer restaurar as suas emoções. Mas, para que a gente possa construir uma vida emocionalmente saudável, para que nesse ano de 2025, janeiro não esteja aqui, fevereiro aqui, e não sei que outro mês lá, e depois dezembro lá embaixo, a gente precisa fazer uma coisa nessa noite. Cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração, manter o nosso coração aberto para Deus, faça o 30 semanas, deixe o seu coração aberto, deixe Ele restaurar, e também para as pessoas, para os nossos irmãos. Então, recapitulando, a gente já vai orar agora. Presta atenção numa coisa. Só mais um minutinho aqui. Abra o seu coração. Se perdoe e perdoe as pessoas assim como o Senhor perdoa. Ame e busque ao Senhor. Para que as suas emoções sejam restauradas. Para que nesse ano as suas emoções não atrapalhem você de viver o melhor de Deus para a sua vida. Para que nesse ano as suas emoções não te tirem do chamado do Senhor para a sua vida. Para que nesse ano você não seja mais guiado pelo que você está sentindo, mas pela palavra do Senhor na sua vida é o que vai mover você nesse ano. Você não vai caminhar mais pelas suas emoções,
pelo que você está sentindo, pelo que fizeram com você, mas nesse ano você vai caminhar sob a palavra do Senhor. É como caminhar sobre as águas pela fé. Mas dessa vez você não vai ter medo, porque medo também é uma emoção do coração. E às vezes ela faz a gente afundar. Mas para que a gente restaure as nossas emoções, feche os seus olhos. Você precisa ter uma fé vitoriosa. Para que você restaure as suas emoções, para que o Senhor restaure as suas emoções, tenha uma fé vitoriosa. Que o Senhor perdoa você por aquilo que você fez. Ele te ama mesmo quando você não merece, porque nós não somos merecedor. Mas Ele age poderosamente sobre a sua vida. E esse é um ano de excelência. E é por isso que o Senhor trouxe essa palavra sobre o nosso coração nessa noite. Porque não tem como viver um ano de excelência. Não tem como servir ao Senhor com excelência se as nossas emoções, se o nosso coração não estiver sob os cuidados do Senhor. Quantas vezes o seu coração te enganou? Quantas vezes você deixou o diabo enganar você através das suas emoções, enganando o seu coração, e você se virou contra o Senhor, e você perdeu a sua fé, e você chegou a afundar, e você já não queria mais nada com o Senhor. Mas nessa noite, Ele quer restaurar as suas emoções. Nessa noite, Ele quer restaurar a sua fé, para que você possa continuar crendo que é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Mas isso significa que todos os dias você precisa entregar. Todos os dias você precisa entregar o seu coração aberto diante do Senhor. Trata, Senhor, no meu coração. Cuida, Senhor, no meu coração, para que ele não se corrompa com as coisas desse mundo, para que ele não se corrompa pelas emoções, Deus. Muitas vezes nós sabemos que o coração do homem é enganoso, Senhor, mas não me deixa ser levado por isso, Deus. Que eu seja levado pela Tua palavra, que eu seja levado pelas Tuas promessas, assim como foi com José. E sabe o que vai acontecer na sua vida, meu irmão? Tudo que você fizer vai ser da melhor forma. Tudo que você fizer vai ser o melhor. Tudo que você fizer vai ser com excelência. Assim como foi na vida de José. Mas tem um segredo na vida de José que muitas vezes a gente não presta atenção. Tem um segredo na vida de José que muitas vezes a gente não presta atenção. Ele cuidou das emoções dele. Ele cuidou do coração dele. E tudo que era lançado sobre a vida dele, ele batia no peito e falava: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o meu chamado. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei que eu sou filho e filha amada de Deus. Bata no seu coração nessa noite, coloca a mão no seu coração e fala. Fala para o inimigo escutar nessa noite. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho e filha amada do Senhor. A minha identidade está nele. Eu estou enraizado nele. E é nele que eu quero permanecer. Senhor, guarda o meu coração de tudo que seja lançado sobre a minha vida, Senhor, para que eu venha afundar, para que eu venha cair. Me ajuda, Senhor, a controlar as minhas emoções, Pai. Seja a ira, seja a ansiedade. Ó, Senhor, me ajuda a pensar antes de falar, Senhor. Perdoa por todas as vezes que eu magoei, Senhor, e que eu entristeci aquela pessoa que mora comigo. Por quantas vezes eu entristeci o meu pai, o meu cônjuge, os meus filhos. Porque eu falei sem pensar. Hoje é noite de restauração, irmãos. Primeiro você está pedindo perdão para Deus. E quando você sair aqui nessa noite, você vai pedir perdão para essa pessoa que você pensou agora. Por essa pessoa que você magoou. Seja com palavra, seja com atitude. E para que isso não aconteça mais, a partir de hoje, você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Para que Ele continue cuidando das suas emoções. Para que Ele continue cuidando do seu coração. Para que nesse ano Ele opere na sua vida. Para que esse ano seja um ano de restauração.
para que esse ano você seja alguém diferente. E que você seja como José. E quando olharem para você, a única coisa que eles vão enxergar é a excelência. A excelência que vem do Senhor. E a excelência só vem através de uma coisa: quando a gente deixa Deus restaurar por completo. Quando a gente deixa o Senhor passar a mão sobre todas as áreas da nossa vida. Que nessa noite você não guarde nada, você não esconda nada dele. Fala com ele: sonda o meu coração, Senhor, e vê se acha em mim algum caminho mau. E me ajuda, Senhor. Me ajuda a lidar, Pai, com as minhas emoções, com o meu coração que muitas vezes é enganoso, com as minhas emoções que muitas vezes me levam para longe de Ti, Senhor. Com as minhas emoções que muitas vezes, Pai, liberam palavras de maldição contra o Teu próprio nome. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu deixei de crer. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu liberei palavras de falta de confiança sobre o Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu magoei aquela pessoa que eu amo. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu afundei, porque eu me deixei levar. Mas em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, e eu queria pedir que todos os irmãos que fossem orar, os pastores que fossem orar nessa noite, por essa igreja, orassem para a restauração das emoções, para que sejam restaurados por completo, para que quando as mãos forem impostas sobre você, para que quando você for ungido, o Senhor derrame sobre a sua vida, e que você abra o seu coração e seja restaurado por completo. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, e completa a sua obra na nossa vida, Pai, nas nossas emoções, Pai, no nosso físico, Senhor, seja curado e restaurado, e no nosso espiritual, para que a gente